A gente sabe que brasileiro gosta de imóvel, né? A gente sabe que um dos maiores sonhos do brasileiro é ter o imóvel próprio. E com isso, muitos investidores, né, se aproveitam disso e compram o imóvel para depois alugar. Só que tem um porém, né? Que um proprietário de imóvel para alugar, ele corre alguns riscos, como o alto valor do investimento. Então a gente sabe que um imóvel não é muito barato, né? Dependendo da região, um imóvel pode custar aí 200 mil, 400 mil, 500 mil, e apartamentos maiores podem chegar até 1 milhão de reais, ou até mais do que isso, né? O segundo risco que um proprietário de imóvel corre é a inadimplência, né? Então sempre tem o risco do inquilino atrasar o pagamento do aluguel. Então, esse é um dos riscos que um proprietário de imóvel para aluguel corre. E um outro risco é a vacância, né, do imóvel ficar vazio. Então, de repente, o, o inquilino ele rompe o contrato e aí o imóvel fica vazio. E com isso, além do proprietário não estar recebendo aluguel, né, ele tem que arcar com custos do imóvel, como condomínio, no caso se for um apartamento, né, energia elétrica, IPTU, manutenção, reforma. Então isso acaba causando onerações aí para o proprietário, enquanto o imóvel estiver vazio. Agora, você sabia que existe uma alternativa para você aproveitar esse mercado imobiliário sem comprar um imóvel? Existe isso aqui no Brasil. É um mercado chamado fundos imobiliários. E como que funciona esse mercado, né, de fundos imobiliários? É, existem gestores de fundos, né? Então, esse gestor, o que ele faz? Ele monta um fundo imobiliário. E aí, na sequência, ele adquire um ou mais imóveis comerciais. E esses imóveis, eles podem ser lajes corporativas, né? Ou seja, por exemplo, pode ser um andar de um edifício comercial, ou pode ser o prédio inteiro, pode ser um shopping center, pode ser galpões industriais, né? Então, parques fabris, pode ser galpão logístico, ou pode ser ativos de papel. Ativos de papel, o que são ativos de papel? São títulos de dívida lastreado em imóvel. Então, por exemplo, pode ser uma LCI, que é emitida por um banco, ou pode ser um CRI, que é um certificado de recebível imobiliário, que são papéis emitidos por construtoras, incorporadoras ou empresas ligadas ao mercado imobiliário. E os fundos, eles podem ser dono de um único imóvel, e aí a gente chama de fundo monoativo. Então, por exemplo, um fundo que é dono de um único shopping, por exemplo. Esse é um fundo monoativo. Eles podem ser donos de vários imóveis, e a gente fala que é um fundo multiativo, né? Um fundo que possui pode, pode ter várias lajes comerciais, por exemplo, ser dono de andares de vários edifícios diferentes. E ele pode ser dono de uma parte de um imóvel, por exemplo, de alguns andares de edifício, ou dono de um percentual de um shopping. Então ele não precisa ser dono do shopping inteiro, ele pode ter sociedade e ser dono de uma parte do shopping, por exemplo. Agora, um fundo imobiliário, ele tem uma característica
que é o seguinte, ele é um fundo fechado, ou seja, ele não aceita novos investidores diretamente no fundo. Então, como que acontece a negociação do fundo? O gestor ele distribui cotas do fundo na bolsa de valores. E aí, para você investir num fundo imobiliário, você compra essas cotas na bolsa, como se você negociasse uma ação. É dessa forma que você investe no fundo. E a partir do momento que você é dono de uma cota do fundo, você recebe mensalmente uma parte do aluguel dos imóveis que pertencem ao fundo. Porque todo fundo imobiliário, ele é obrigado a distribuir os aluguéis recebidos. Então, o fundo é dono de um imóvel, esse imóvel vai ter inquilino, o inquilino paga aluguel para o fundo e o fundo pega e distribui esse aluguel. Então, todo mês você vai receber o aluguel. E uma outra vantagem é que você pode se aproveitar da valorização da cota. Então, como a cota é negociada em bolsa, né, ela muda de valor constantemente. Então, conforme as cotas vão ser negociadas, assim vão ser negociadas, eles mudam de valor conforme a negociação, assim como uma ação. Agora, por que as cotas mudam de valor, né? Além da negociação, o que uma pessoa, quando vai comprar uma cota de um fundo, ele vê, ele analisa na hora de comprar, na hora de negociar. Então, os negócios dos imóveis, eles sofrem mudanças, né? Então, por exemplo, o imóvel pode ter novos inquilinos. Então, vamos supor, por exemplo, um shopping center. Ele tem lá uma quantidade de lojas para serem alugadas, e vamos supor que eles não estejam com 100% das lojas alugadas. Então, conforme ele vai alugando, né, então o valor do aluguel no conjunto todo ele aumenta. Isso valoriza o fundo imobiliário. Reajuste do aluguel, então, anualmente, a gente sabe que os aluguéis aqui no Brasil, a maioria é reajustado pelo IGPM, então, reajuste do aluguel pode aumentar o valor do aluguel, né? Então, correção do valor do aluguel. Aumento da ocupação do imóvel, né? Então, também, quando o imóvel ele passa a ter mais inquilinos, né? Então, ele começa a receber mais aluguéis. Renovação contratual. Então, a gente sabe que os contratos, eles são temporários aqui, né? Então, eles têm contratos de 5 anos, contratos de 10 anos, depende do acordo. E na renovação contratual, dependendo da negociação, ele pode ser favorável ao fundo ou não. Então, isso também faz com que o valor do fundo, o valor da cota, né, ele se valorize ou não de acordo com essa expectativa de renovação contratual. Mudança na economia, né, também afeta muito. Então, por exemplo, a economia atualmente, né, ela começou a se recuperar, mas está numa recuperação muito baixa. Então, na época da crise, por exemplo, muitas lojas começaram a fechar e aí aquela metragem ficou vazia. E com isso o shopping ele perdeu vários inquilinos. Então, a gente sabe que durante a crise, né, muita área ficou vazia, e então com isso o shopping recebeu menos aluguel de lojista. Isso faz com que o fundo imobiliário se desvalorize. E o surgimento de novos concorrentes na vizinhança. Então, por exemplo, se aquele fundo é dono de um shopping numa região e de repente aparece na região que vai construir um novo shopping, aquilo pode prejudicar o fundo, né? Pode ter fuga de visitantes, né, do shopping, menos compradores, os visitantes passam a visitar o shopping novo que vai ser construído, que futuramente vai ser construído, então isso tudo vai afetando o valor dos fundos imobiliários.
qual que é hoje, qual que é o principal risco, né, de se investir no fundo imobiliário? Aqui no Brasil, os fundos ainda, esse mercado de fundo imobiliário, ele é um mercado recente, então ele tem baixa liquidez das cotas. O que que é liquidez? É o volume de negociação. Então, o volume de negociação de fundos imobiliários aqui no Brasil ainda não é muito alto. Então, ele tem, o maior risco é baixa liquidez nas cotas, né? Então, nem sempre você vai conseguir vender a cota, né, da velocidade que você precisa e, e no valor que você vai querer. Às vezes você pode acabar tendo que vender por um preço menor, mais baixo. Só que, em compensação, existem muitas vantagens, né, comparado a você precisar comprar um imóvel para alugar. Então, quais são as vantagens, né? A primeira delas é a diluição do risco de inadimplência. Então, a partir do momento que você é dono de uma cota de um fundo, você, na verdade, está investindo num fundo, e esse fundo ele é dono ou de um imóvel, como um shopping center, que tem vários inquilinos, né? E aí, com isso, a diluição, né? Existe a diluição do risco de inadimplência, né? Se um lojista não pagar, você tem todos os outros pagando. Então, em compensação, no imóvel único, se você é dono de um único apartamento, por exemplo, e está alugado, se esse inquilino não pagar, você deixou de receber 100% do aluguel naquele mês. Então, essa é uma vantagem do fundo imobiliário em relação ao imóvel. Um outro é o baixo risco de vacância, né? Então, além do baixo risco de inadimplência, o baixo risco de vacância também. Então, como são vários inquilinos naquele fundo, a vacância é muito baixa, né? A liquidez, né? Então, que a liquidez mais alta do que o imóvel, então, vender um imóvel, vender um apartamento, por exemplo, é muito mais demorado do que você vender cotas do fundo, né? Ele, apesar da baixa liquidez, de você não conseguir vender rápido, mas você vende muito mais rápido do que vender um apartamento. Então, se você precisar vender o, esse investimento no fundo, você consegue. Uma grande vantagem, essa é uma grande vantagem agora, principal, na minha visão, que a renda mensal recebida, ela é isenta de imposto de renda. Então, o que acontece? Se você é dono de um apartamento e você aluga, o recebimento do aluguel está sujeito ao imposto de renda. Então, e isso conta na renda bruta quando você for fazer a declaração do imposto de renda. Então, você soma todos os seus salários e mais todos os aluguéis que você recebeu, aquilo entra na declaração do imposto de renda. E aí, dependendo do caso, você pode pagar a mais o imposto. Já esse recebimento mensal do fundo, que o fundo distribui, ele é isento de imposto de renda. Então, na minha visão, essa é a maior vantagem de se investir em fundo imobiliário. Uma observação, né, é que só o rendimento mensal é que é isento de imposto de renda. O lucro referente à venda, né, da cota, ela sofre incidência de imposto de renda. Então, por exemplo, se você investiu numa cota, você comprou essa cota de fundo a R$ 100 e no dia que você foi vender, ele estava a 120. Você vai pagar imposto de renda sobre esses R$ 20 de lucro. E a alíquota é de 20%. Então, você tem que pagar 20% de imposto. Mas, em relação ao imóvel, é muito melhor, né? E como que funciona como que está o panorama do mercado de fundos imobiliários hoje aqui no Brasil, né? Segundo o boletim da B3, que é a Bolsa de Valores, né, é o novo nome da Bolsa de Valores, em novembro do ano passado, né, de 2018, existem 164 fundos imobiliários negociados na Bolsa. Então, hoje você pode escolher entre 164 fundos para investir. E esses 164 fundos, eles somados tinham um patrimônio líquido de 45
1,6 bilhões de reais, né? Então, hoje, somando todos os fundos, tem esse patrimônio aí. E em novembro do ano passado, tinham 193 mil investidores de fundos imobiliários. Olha só como é pouca gente, né? Só 193 mil ainda conhecem esse mercado. Então, é um mercado que tem muito para crescer aqui no Brasil ainda. Se você quiser acompanhar um pouco como que está o mercado de fundos imobiliários, existe um índice chamado IFIX. Assim como a Bolsa de Valores, né, tem o Ibovespa, que é o que é noticiado no Jornal Nacional, né, quando o William Bonner, né, ele fala que a Bolsa subiu, aquilo é o Ibovespa. Então, aquilo foi a alta do Ibovespa ou a queda do Ibovespa naquele dia. E o mercado de fundos imobiliários tem um índice também chamado IFIX. É só você procurar no Google lá IFIX e acompanhar. E hoje, né, o IFIX, o Ibovespa, por exemplo, ele acompanha mais ou menos 67 papéis, né? Esse número não é fixo, ele pode ser um pouco a mais, um pouco a menos. E no caso do IFIX, ele acompanha uma carteira teórica de 83 fundos de investimento, no caso imobiliário. No caso, são os 83 fundos mais líquidos, né? Com o maior patrimônio e os mais líquidos, ou seja, os fundos mais negociados na bolsa. E aí você fala, mas como assim, né? Como que eu faço para investir num fundo imobiliário? Para investir num fundo, você tem que ter conta em corretora, porque para você comprar, para você investir num fundo de investimento, você compra a cota como se fosse uma ação. Então você tem que ter uma conta em corretora, e aí a minha sugestão é você procurar uma corretora que não cobre taxa de corretagem. Eu peguei alguns exemplos aqui hoje já, né? Hoje mesmo, de corretoras que não estão cobrando taxa de corretagem para negociar fundos imobiliários. Então, eu vi aqui que a Clear, a EasyInvest, a Genial, a Rico e a XP, essas 5 não estão cobrando taxa de corretagem. Elas não são as únicas, né? Eu entrei no site dessas 5, porque são 3 dessas corretoras eu tenho conta, né? Eu tenho conta aberta, e outras 2 dessas eu não tenho conta, mas eu ouvi falar bem já de pessoas que eu tenho confiança. Então, você pode investir, abrir conta nessas 5 aí, que essas 5 hoje em dia não estão cobrando taxa de corretagem para negociar fundos imobiliários. Você pode escolher uma delas. Aí na sequência, se você não tem conta em corretora, então você abre a conta e você transfere o dinheiro para a corretora. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar no home broker. Então é pelo home broker que você vai investir em fundo imobiliário. Aí na sequência, para você comprar um fundo imobiliário, você precisa descobrir qual é o ticker desse fundo. O que é um ticker? O ticker nada mais do que é o código de negociação do fundo imobiliário. Então, eu peguei um exemplo aqui. Existe um fundo imobiliário chamado BC Fund. Esse fundo, ele é um fundo que investe em lajes corporativas e o código de negociação dele é BRCR11. Então, se você quiser investir nesse fundo, você vai lá no home broker, você vai digitar BRCR11 e aí vai aparecer lá o valor da cota atual. Na última vez que eu consultei, estava valendo R$ 105. Então, a maioria dos fundos imobiliários hoje está negociando mais ou menos nesse valor aí, R$ 105. Então, fundo imobiliário não tem lote padrão, né? Então, você pode investir a partir de uma cota. Então, se você quiser comprar uma única cota, você vai gastar por volta aí de uns R$ 100. Então, a maioria dos fundos que eu vi está entre 100, 150, R$ 200. Existem fundos que estão com valor mais alto,
e existem fundos com valor mais baixo, mas você vê, com R$ 105 você já pode investir, no caso aqui, no BRCR11. Então, investir em fundo imobiliário é bem interessante, muito barato. E você vê, você não paga a taxa de corretagem. Hoje você só vai pagar duas taxas. A primeira delas é a taxa de liquidação, que isso é cobrado pela bolsa, né? E a outra taxa são o emolumento da bolsa também. Mas essas são duas taxas muito baixinhas. No caso aqui, eu fiz uma simulação e você paga centavos aí de taxa de emolumento. Não chega nem a R$ 1 se você comprar uma cota. Agora, algumas dicas, né, para você investir em fundo imobiliário. Se você for começar a investir em fundo imobiliário, no mínimo você precisa investir em três. Nunca compre um fundo, nunca invista todo o seu dinheiro num único fundo. Porque, como eu falei, como tem baixa liquidez, é muito arriscado você investir em um fundo imobiliário só. Então, se você for investir, invista no mínimo em três. Então, você vai gastar entre 300 e R$ 500 para investir em fundo imobiliário. Então, a partir de três aí, você já pode investir. Por que isso? Porque é importante você diversificar. Assim como ações, que é arriscado, fundo imobiliário também tem risco por causa da baixa liquidez. Então, você investe no mínimo em três. E como eu falei que é arriscado, procura não investir mais do que 5% do seu patrimônio total. O que é patrimônio? No caso aqui todo o valor que você tem investido. Então, todo o seu dinheiro hoje é R$ 50.000, investe só 5% dessa carteira aí, no caso, então vai dar R$ 2.500. Só para você começar aí, para você conhecer o que é fundo imobiliário. Então é isso, pessoal. Hoje, o que eu tenho para falar sobre mercado, é isso. Então, olha só, é um mercado muito interessante, fundo imobiliário, né? Então, se você quiser receber aluguel sem precisar comprar apartamento, existe esse mercado de fundo imobiliário, que é muito interessante. Então, esse é só um começo aí para você entender que existe esse mercado. É um mercado muito, muito interessante. Já tem muita gente começando a investir, né? Então, você vê, tem 193 mil investidores, mas dá para crescer muito ainda, né? É um mercado que dá para crescer muito. Então, se você começar a investir agora, você quase que vai ser um dos pioneiros aí nesse mercado. Então, ao invés de guardar um dinheirão para comprar imóvel, para depois alugar, você pode já começar a investir a partir de desse momento em fundos imobiliários.